Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês neste dia. Hoje é segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 16 de novembro de 2020. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Aos textos bíblicos para o dia de hoje. Primeira leitura, livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versos de 1 a 4, capítulo 2, versos de 1 a 5a. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Com o salmista rezaremos o Salmo 1. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida. Repetindo, ao vencedor concederei comer da árvore da vida. Escutemos com atenção o Santo Evangelho, Lucas capítulo 18, versos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe nossos pecados e seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Hoje nós iniciamos a leitura do livro do Apocalipse, um dos livros mais conhecidos da Sagrada Escritura, que nos traz uma mensagem de resistência e de perseverança em meio à perseguição e tribulação. O livro foi escrito nesse contexto de uma perseguição contra os cristãos no início da igreja. Bom, a introdução da leitura de hoje nos dá a entender, já que João recebeu essa visão da parte de Deus, e o que ele vai nos contar é o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. Esses textos, nesse primeiro momento, são para as 7 igrejas que naquela ocasião estavam na Ásia Menor. Hoje seria a Turquia, essa região, e essas 7 igrejas recebem as cartas sobre como se fosse uma avaliação, um feedback do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Cordeiro, a respeito daquela igreja específica. Quem é que está sendo citada hoje aqui? É a comunidade, a igreja de Éfeso. Pois bem, olha o que diz o Senhor para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso primeiro recebe da parte do Senhor os elogios. Bom, diz assim: olha, conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua perseverança, sei que não suportas os maus. Colocastes à prova alguns que se diziam apóstolos e descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Olha, isso aqui é um elogio. Imagine que igreja, que comunidade, se a nossa paróquia recebesse um elogio assim da parte do Senhor, como esse feito à comunidade de Éfeso. Mas, olha só, sempre tem algo a melhorar e a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Olha o que vai dizer o Senhor para a igreja de Éfeso. Todavia, há uma coisa que eu reprovo, que Deus reprova na comunidade de Éfeso. E o que é? Abandonaste o teu primeiro amor. Que linda essa exortação do Senhor aqui para a comunidade de Éfeso e como ela se encaixa para nós também. Muitas vezes a gente cai naquele ativismo de fazer as coisas, de trabalhar, de realizar tarefas, o agir, né? Mais ou menos aquilo que acontece naquele evangelho em que Marta e Maria têm duas posturas distintas e Jesus
manifesta o que ele pensa daquela situação de cada uma das irmãs, se dá aqui. Então a comunidade de Éfeso, elogiada pelo Senhor, pelo seu empenho, pela sua luta, olha, para manter a doutrina, uma coisa maravilhosa, né? Olha, os apóstolos que estavam fingindo ser apóstolos no meio de vocês, olha, expulsaram, perceberam que não eram apóstolos, que eram mentirosos, estavam, de certa forma, prejudicando a sã doutrina, mas vocês ficaram atentos a isso e não deixaram isso acontecer, vocês são perseverantes, olha que elogio. E nós temos hoje grupos na igreja, cada vez mais, se empenhando também para que a sã doutrina seja preservada, que a tradição não seja modificada, não seja prejudicada, a igreja zele pela sua fé. Temos esses grupos, mas olha que interessante. Tudo isso é bom, é bonito, é louvável e é elogiável da parte de Deus mesmo, mas não podemos esquecer o fundamental, o primeiro amor. E o primeiro amor não é a gente voltar àquela infantilidade ou ingenuidade do início da nossa caminhada, né? Eu mesmo como sacerdote, no início do seminário, aquela visão que tinha da igreja, do padre, ou os leigos naquele início, não é nesse sentido de infantilidade ou de ingenuidade na fé, falando de coisas emocionais, de sentimentalismo, nada disso, não é isso que está falando. Está falando, você esquecendo do primeiro amor. E o primeiro amor quem é? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro amor é Deus. O primeiro amor é Cristo. Então a gente colocou, até mesmo diante dos nossos trabalhos, esforços e lidas nas nossas comunidades, a gente colocou todas essas coisas no lugar de Deus. Interessante, a gente às vezes não pensa nisso. A gente vai fazendo as coisas achando que está servindo a Deus, e na verdade a gente está servindo a nós mesmos, às vezes buscando o nosso reconhecimento, buscando ser aplaudido ou muitas vezes elogiados, reconhecidos como, olha, os defensores da fé, olha como eles são apegados ao zelo pela liturgia, pela moral católica. Às vezes a gente se apresenta assim e esquece do principal, que é o primeiro amor. O primeiro amor é Jesus Cristo. Ele não pode ser substituído nem por nosso rigorismo, não pode. Ele é, de fato, o que a gente precisa sempre ter como o centro de nossos movimentos, dos nossos trabalhos, nossas ações, tudo que a gente projetar e realizar na igreja, sejam ações por parte dos leigos, organizações de leigos, grupos, estudos para a educação, para, a política ou trabalhos sociais, todos esses trabalhos, não pode esquecer que o fundamental, o principal, é Cristo. Que Deus permita a nós termos essa consciência se a gente, de certa forma, diante das nossas até boas intenções, acabamos não enxergando o que é realmente a essência. Não sejamos cegos, como aquele cego que estava na beira do caminho ali, sentado, pedindo esmolas, quando Jesus, indo para Jerusalém, passa por Jericó e encontra aquele cego. Aquele cego ouvindo falar do que está acontecendo, pergunta o que é e falam que é Jesus, e ele então vai gritar. Não sejamos o cego no sentido da cegueira que nos deixa ali no chão vivendo de esmolas. Não é para a gente ser assim, é para a gente ser agora. A nossa atitude deve ser a que vem na sequência. Do cego que vê Jesus passar, que lembra do primeiro amor, sabe quem é o primeiro amor e vai atrás. E grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tentam repreendê-lo, mas ele grita ainda mais forte, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Até que Jesus mesmo diz, trazei-o até mim. Quando levam ele até Jesus, ele pede, né, Jesus, o que eu faço por você? E ele diz assim, olha, eu quero enxergar de novo. É interessante esse de novo, significa que ele já enxergava, ele deixou de enxergar e agora vive aí contente com as migalhas que ele oferece das esmolas. E a gente muitas vezes cai nesse mesmo erro. A gente enxergava, a gente tinha essa experiência com Deus maravilhosa e diante das nossas buscas humanas mesmo, esquecendo Deus como principal, nos cegamos e nos contentamos com migalhas. E se a gente for aprofundar um pouco mais a questão da vida longe de Cristo, que nos deixará cegos mesmos, a gente se contenta com qualquer esmolinha que nos oferece. Então,
A gente sempre está ali sentado na beira do caminho, sempre esperando esmolas. Nunca a gente vai se preencher. Então a gente se contenta com aquele vício, a gente se contenta com aquele rápido prazer, com aquela proposta que às vezes nos é dada, e a gente sempre está precisando, sempre está buscando aquilo, porque são migalhas, são esmolas que nunca nos completarão de maneira plena. Agora, Jesus passa. Aproveitemos a oportunidade. Corramos atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que a gente enxergue de novo, que eu volte a enxergar o que realmente preciso enxergar. A tua presença em minha vida. E não me contentar mais com esmolas, e não ficar aqui sentado só recebendo as esmolas, as migalhas. Não, eu quero a visão de volta. Eu quero a luz de volta. E a minha luz és tu, Senhor, para que eu possa te enxergar de maneira plena. Curado da minha cegueira, possa te seguir no caminho. E aí sim, tudo que eu fizer, todas as minhas ações, como um sacerdote, ou você como leigo, ou você como leiga, todos os nossos trabalhos em prol da evangelização, se estivermos com a visão sempre aberta pela luz do Cristo, do seu Evangelho, e Ele como centro, então todos esses trabalhos nos farão nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor, e não nos afastar de Vós. Queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor, voltar à essência daquilo que é o ser cristão, que é pertencer totalmente a Ti. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cura eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Amém.